Bora começar. De início, eu quero fazer aqui um trabalho com vocês. Eu quero que vocês façam um processo aí de imaginação. Imagine que você está preparando o almoço no final de semana. Um filho te chama lá na sala, pedindo ajuda com uma tarefa. Seu marido está lá do lado, mas ele não quer o pai. Ele quer você. Ele vem para a cozinha, insiste, quer brincar com você, diz que está com fome, mas você está lá, em meio às panelas, fazendo a refeição já. Você pede para ele esperar um pouco, mas aí você já responde um pouquinho mais alto. Não porque você quer gritar, mas porque parece que ninguém está escutando e está todo mundo solicitando por você. Aí o seu filho mais velho aparece. Você pede para ele colocar a mesa, ajudar com o irmão, mas ele ignora e vai para a sala junto com o pai. Quando você percebe, o seu tom de voz já mudou. Você já está gritando, irritada. O seu filho mais novo te olha. Às vezes, alguém te responde. Às vezes, o seu filho chora. Às vezes, ele também fica irritado. Mais tarde, com a casa finalmente em silêncio, você vem uma sensação de culpa. Isso não devia ter acontecido assim. Agora eu quero que você responda só para você, não precisa responder para mim. Quantas vezes você prometeu que não iria gritar e gritou? Quantas vezes você disse para si mesma, agora sim, agora eu vou ter mais paciência. Amanhã eu vou ser mais calma. Não, eu vou ser diferente dessa vez. E aí, no dia seguinte, na primeira birra, na primeira manha, no desobediência, você se vê no limite de novo. E aí, a gente se sente falhando como mãe, repetindo exatamente o que a gente prometeu que não repetiria. Isso não acontece porque você não ama seus filhos. Isso não acontece porque você não se importa. Mas porque você está sobrecarregada emocionalmente. Com casa, com o trabalho, com a escola das crianças, com a agenda, com o relacionamento, com expectativas, talvez. E talvez o que mais esteja doendo não seja o grito em si, mas a sensação de não ser a mãe que você imaginou que seria. Esses dias eu ouvi uma frase que fez muito sentido. A parte mais difícil da maternidade é continuar cuidando sozinha enquanto você também precisa de cuidado. E a gente precisa de cuidado também. Sabe? Vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Eu tenho mais de 15 anos atendendo na psicologia, mulheres, mães, famílias. Eu trabalho dentro de um posto de saúde e eu ouço diversas histórias de crises pequenininhas, de crises grandonas, de crianças com comportamentos muito desafiadores, que muitas vezes eu acompanho até virarem adolescentes, e muitos viram aqueles adolescentes bem rebeldes, de mães que são mães realmente maravilhosas, mas que não dão conta de sustentar o próprio emocional, que muitas vezes acabam machucando seus filhos e principalmente a si mesmas. E sendo eu mãe de 3 filhos, meus filhos já estão na adolescência hoje, eu comecei a perceber que existe um padrão. As histórias mudam, as idades dos filhos mudam, as condições financeiras mudam também, mas a dor, ela é muito parecida. A maioria das mulheres que gritam, que perdem a paciência, que se sentem insuficientes, elas não são fracas, elas não são negligentes. Elas estão emocionalmente sobrecarregadas. Sobrecarregadas porque elas tentam dar conta de tudo. Porque elas colocam, muitas vezes, o mundo inteiro na frente. Porque elas realmente acreditam que, para ser uma boa mãe, elas precisam aguentar. E ninguém ensinou essas mulheres, e eu me incluo nessas mulheres, a se regularem primeiro.
A gente não foi ensinado a se regular. Ninguém ensinou que antes da gente educar, a gente precisa organizar as próprias emoções. Ninguém ensinou como que a gente é firme, como que a gente consegue sustentar limites, sem gritar, sem ficar brava. Ao contrário, a gente aprendeu que a gente não pode ficar brava, né? Que a gente precisa estar sempre amorosa. E manter esse equilíbrio emocional é muito complexo se a gente não aprendeu, principalmente em situações de crises, de exaustão, como situações que são extremamente recorrentes na nossa maternidade. O que a gente aprendeu é que a gente precisa ser sempre mais paciente, que a gente precisa contar até 10. Quem aí já não contou até 10? Antes de sair aquele grito, nada de valeu a contagem. Né? Então, a gente costuma até procurar conhecimento, né, sobre educação de filhos, e hoje isso é um ponto muito positivo, a gente tem muito conteúdo sobre educação de filhos, e muitas de vocês já entendeu, na teoria, que o grito não ajuda em nada, porque o seu filho não aprende, já entendeu que bater só vai causar distância emocional, que educar não tem nada a ver com castigos físicos. A gente busca cada vez novas abordagens, cada vez uma frase melhor para a gente falar na hora da birra. Mas a gente tenta, se esforça mais. E racionalmente, a gente já sabe o que fazer. A gente sabe muitas vezes até como fazer. Mas na hora do cansaço, na hora da crise da birra, a hora mais crítica, você recorre à mesma reação de sempre. E deixa eu te dizer uma coisa muito importante. Paciência não se sustenta sem estrutura emocional. Paciência não se sustenta sem estrutura emocional. Porque paciência, ela não é uma decisão racional. Né? Quem nunca ouviu quando tá nervosa? Ai, fica calma, como se isso resolvesse a situação, não é? Aplicar tudo o que você aprende sobre uma educação saudável não se alcança se o sistema interno não estiver organizado. Quando você está emocionalmente esgotada, acumulando frustrações há dias, o que está em funcionamento é o seu automático. O seu automático reage com os padrões que você aprendeu. Ele imita o que é mais familiar para você. Ele repete muitas vezes o que você prometeu nunca mais fazer, nunca mais dizer. É aqui qualquer desobediência, qualquer situação de crise de birra, qualquer teimosia do filho, a gente vira um grande gatilho, sabe? A gente sabe o que fazer, mas parece que não dá conta de colocar em prática. Você até sabe o que é para dizer. Você, muitas vezes, já leu livros, já assistiu aula, já viu vários vídeos, e muitas vezes a gente até repete para a gente mesmo, eu não vou gritar. Mas na hora da crise, a gente acaba reagindo, e não é com intenção, é com exaustão. O problema não é que você não sabe o que fazer, porque saber o que fazer, a gente consegue buscar. O problema é que na hora da crise, quem assume o controle é o seu emocional desregulado. Depois que passa, que sai do automático, que você volta à consciência, a culpa vem. Isso é falta de sustentação emocional. Eu já passei várias vezes, né, por essa situação. De quando me vi, eu já estava irritada. E o que me faltava? Sustentação, entender, fazer uma leitura interna de mim para conseguir compreender o que está acontecendo e dar conta de não reagir a essas emoções aqui, ó, que estão tomando conta. Vocês já ouviram falar, os nossos filhos, eles não aprendem pelo nosso discurso. Eles aprendem pelo clima emocional da casa. E eu vou te explicar com mais detalhes sobre isso. As crianças,
elas aprendem muito mais pela forma que você reage, que a mãe, que o pai, que as pessoas próximas reagem quando algo dá errado, muito mais pelo tom de voz, quando você está cansada, por exemplo, pelo jeito que você olha quando você está frustrada, porque as crianças, elas são extremamente sensíveis ao ambiente, muito mais do que as palavras. Por isso que eu sempre falo, né? As crianças precisam de ação, da gente agindo para ensinar, porque falar, né, explicar, muitas vezes não é absorvido. E muitas vezes a gente diz, ah, não, aqui em casa a gente conversa, só que o clima de tensão permanece. E aí as crianças absorvem esse clima de tensão. Vocês já repararam isso? Que quando você está mais irritada naquele dia mais tenso, ou aconteceu algum problema, às vezes a sua criança nem sabe o que aconteceu, mas ela fica mais agitada, ela fica mais tensa. Quantas vezes a gente diz, ah, eu quero muito que o meu filho seja calmo, mas a gente está num limite, a gente está ansiosa, irritadiça, e aí eles também estão vivendo no limite, porque eles reagem a esse ambiente. Isso é muito mais absorvido por eles. E a forma que a gente vive reflete nele. Os filhos não refletem o que a mãe fala. Eles refletem o que a mãe sustenta emocionalmente. Se a mãe está constantemente cansada, se cobrando o tempo inteiro, se sentindo insuficiente, o ambiente inteiro está instável. E eu não estou dizendo isso para você ficar se sentindo uma pessoa ruim. E presta muita atenção nisso que eu vou te falar, porque eu estou falando isso com muito cuidado. Isso não é para te culpar. Isso é para te dar consciência do quanto o seu emocional interfere no comportamento dos seus filhos. E presta atenção, eu tenho certeza absoluta, com todos os meus anos de cuidado com criança, adolescente, mãe, que não existe no mundo melhor pessoa para ser mãe do seu filho do que você. Você consegue entender isso? Não existe melhor pessoa para ser mãe dos meus filhos, por exemplo, do que eu. Por exemplo, não existe melhor pessoa que você, Simone, do que para exercer essa função na vida dos seus filhos. Então, se nós somos as pessoas certas, a gente precisa investir em nos tornarmos emocionalmente mais estruturadas. Não é para a gente ser perfeita, mas é para a gente ser a nossa melhor versão possível para os nossos filhos. Isso é muito importante, isso é responsabilidade. Porque se é através da nossa emoção, do nosso estado emocional, que rege a forma que a gente vai educar, que eles vão crescer emocionalmente, que eles vão se tornar filhos emocionalmente seguros, então eu preciso me responsabilizar sobre a minha estrutura emocional, para dar conta de aplicar o conhecimento que eu tenho sobre educação. Vocês estão entendendo o quanto é importante a nossa sustentação emocional? Que ela nos faz não reagir no automático. Quando eu sustento, eu não reajo. Eu consigo agir da forma que eu sei que eu devo agir. E aí, como que a gente não se perde, então, nesse processo? No dia a dia, no meio da crise, como é que a gente se organiza? Como é que a gente estrutura tudo isso? Se eu fosse organizar tudo que realmente funciona na prática, tudo que eu vejo dentro do consultório, tudo que eu já estudei, tudo que realmente sustenta essa mudança de verdade dentro de casa, que a gente dá conta realmente de ver alteração no
nosso comportamento, na nossa estrutura emocional para ter uma maternidade mais tranquila, e isso refletir no comportamento dos nossos filhos, eu dividiria em 4 pilares. Esses pilares, eles não são técnicas soltas, não é um modelinho para você seguir, não são frases prontas, tá? É como se eles fossem bases, tá? Eles são bases emocionais. Porque quando a base está firme, o nosso comportamento começa a mudar naturalmente. A gente começa a se portar diferente. E, por consequência, o comportamento dos nossos filhos também muda. Prontas para a gente entrar nesses pilares? Primeiro pilar, mais importante de todos, é a regulação emocional da mãe. E agora a gente vai começar a entrar num conteúdo mais denso, e eu quero que você esteja comigo. Tá todo mundo aqui me acompanhando no meu raciocínio? Todo mundo aí, me dão um joinha e mostrem que vocês estão me acompanhando, ok? Qualquer coisa, mandem aí no chat que a minha equipe me dá um toque aqui para a gente poder responder as duvidazinhas, tá? Então, vamos lá. Primeiro pilar, regulação emocional da mãe. Antes de eu corrigir o meu filho, eu preciso aprender a me organizar internamente. Porque uma mãe desorganizada emocionalmente vai corrigir pelo impulso. Ela vai corrigir na irritação, no cansaço, no automático, como a gente viu. Então, a regulação emocional, ela não significa virar uma mãe calma o tempo inteiro. Fala aquela vozinha zen o tempo inteiro. Não, isso não é nem humano, tá? Regulação emocional é a gente aprender a perceber o que está acontecendo dentro de mim, dentro de você, antes que isso exploda para fora. É conseguir identificar, por exemplo, eu estou irritada, eu estou frustrada, eu estou sobrecarregada, eu estou agindo por algo que não tem nada a ver com essa situação, por exemplo. Quantas vezes nosso filho talvez derruba um copo de leite na mesa e a gente reage desproporcional. Por quê? Porque a gente não está nem imaginando aquela situação. A gente está reagindo a uma leva de situações que a gente está carregando, talvez durante vários dias. Quando a gente aprende a se regular, a gente consegue colocar em prática o que a gente aprendeu. Você consegue fazer o que precisa ser feito na hora da educação. Porque daí, em vez de reagir, gritar com a sua criança porque derrubou um copo de leite, você vai compreender. Agora, qual é a minha função? É ensinar? É ensinar consequência lógica? Então, vamos lá, filho, eu vou te ajudar a limpar o que está sujo aqui, o que derrubou. Vamos pegar um pano, vamos secar e vamos derrubar, vamos organizar. Próxima vez, cuida para a gente não ter que limpar outra vez. Pega mais atenção, veja como é que você pegou o copo, como você pegou a caixinha do leite. Você percebe que você entra realmente pontual na educação. Mas por quê? Porque você identificou. Isso não significa que lá dentro não ficou com raiva ou coisa e tal. Significa que você deu conta de se regular emocionalmente. E é nesse espaço, nesse momento em que você se regula emocionalmente para executar a educação, que nasce a autoridade saudável. Esse é o primeiro passo. Porque enquanto você não aprende a sustentar o seu próprio emocional, você vai continuar tentando controlar o comportamento da sua criança sem nem conseguir controlar o seu comportamento. E isso é extremamente exaustivo. Porque a gente se desregula, a gente se culpa, a gente cede, a gente volta atrás, a gente fica nesse ciclo e a gente não consegue sair dele, nem aplicar nada do que a gente aprende. Estão me acompanhando? O quanto essa regulação emocional é importante para a gente ensinar a nossa criança, como para a gente educar, para a gente corregular junto com ela. Bora para o segundo pilar? Segundo pilar, cura dos ciclos. Quantas vezes, lá vem eu com as perguntinhas que mexem aqui com a gente. Quantas vezes você prometeu que não faria com seus filhos o que fizeram com você? Não precisa responder para mim, não. Responde para você aí. Quantas vezes você disse,
Quando eu for mãe, vai ser diferente. Eu nunca vou falar desse jeito com meu filho. Eu nunca vou fazer meu filho se sentir assim. E mesmo assim, em algum momento, você se viu repetindo o mesmo tom. Às vezes até a mesma frase, o mesmo olhar. Isso assusta, não assusta? A mãe que você prometeu não ser ainda influencia a mãe que você é. Porque a menina que precisou ser forte cedo demais, lá atrás, a adolescente que não foi escutada lá atrás, a filha que teve medo, ou que teve que amadurecer antes do tempo, ela ainda está aí. E aí, quando você está cansada, quando você está no limite, quem que assume esse controle não é a mãe consciente. A mãe que está aqui aprendendo, ouvindo, disposta a fazer da maternidade algo diferente, a romper um ciclo. É a criança ferida lá atrás. Curar dos ciclos, essa cura, né, romper esses padrões, não é a gente crucificar, culpar os nossos pais, não é a gente ficar revivendo tudo de forma dolorosa, não é a gente julgar a nossa história, a história que você viveu, mas é conseguir olhar para ela com maturidade. É reconhecer que, olha, sim, isso me marcou, isso me ensinou a reagir assim, por isso que eu reajo dessa forma quando isso acontece. Foi isso aqui que moldou o meu automático. E aí, a partir do momento em que a gente reconhece, que a gente parou de tampar o sol com a peneira, parou de fingir que não é com a gente, que a gente não repete padrões, que a gente é muito diferente, quando a gente reconhece, a gente dá conta de mudar essa história. A gente decide que, a partir de agora, a história não dirige mais a nossa maternidade. Porque enquanto você não olha para esses ciclos que se repetem, você repete eles. Mas quando você toma consciência, você dá conta de interromper. E interromper esses ciclos não é ser perfeita, tá? É ser responsável pelas próprias emoções. E aí a gente pode ensinar para os nossos filhos a serem responsáveis pelas próprias emoções. Eu tô longe de deixar de ser uma mãe perfeita. Mas a cada dia a gente consegue melhorar um pouquinho, porque a gente se torna cada vez mais responsáveis pelas próprias emoções. A gente deixa cada dia um pouquinho de agir a partir de uma dor antiga. E a gente começa a agir a partir de uma consciência adulta. Aí, o conhecimento faz todo sentido. Eu aprender como manejar a birra, o que fazer nessa hora de crise, como colocar uma frase específica, porque é isso que meu filho precisa. Aí faz todo sentido, porque eu dou conta de sustentar o meu emocional, de entender o que está acontecendo aqui dentro, para educar como eu sei que se deve. Esse pilar, esse segundo pilar, que é a cura dos ciclos, é como uma reconstrução interna. É sobre fortalecer a mãe, a mulher que você é hoje, para que ela não eduque a partir das próprias feridas da criança lá de trás. Porque senão a gente fica aqui, ó, só carregando e perpetuando repetições. Quem aí consegue perceber o quanto repete na educação dos filhos o que vive, o que já viveu? Quantos não conseguem aplicar o que sabe dentro dessa maternidade? Que fala vai ser diferente e não dá conta. E aí fala-se sobre regulação emocional, sobre sustentação emocional. Agora que você entendeu, vamos lá recapitular. O quanto a sua sustentação emocional pode alterar o comportamento do seu filho. Agora que você entendeu
que para sair do automático, você precisa se organizar emocionalmente. Agora que você percebeu que esse automático está ligado aos padrões de comportamento que você repete muitas vezes motivados por dores, feridas antigas, agora nós vamos falar sobre como ser firme, que é o nosso terceiro pilar. Autoridade emocional saudável. Como é que a gente sustenta esse limite? O que fazer? Como fazer? Vamos entender o que é de fato ser uma mãe firme? Porque muitas de nós aprendeu que firmeza é gritar, ficar brava, falar grosso, ríspido. E firmeza não é gritar. Firmeza é segurança interna. Grito, ele é descontrole. Firmeza é quando a gente tem direção, quando a gente sabe para onde a gente quer ir exatamente. Muitas mães confundem autoridade com imposição, ou o extremo oposto, né? Confunde amor com permissividade. Muitas de nós oscila entre essas duas coisas. Eu cheguei a fazer uma enquete no nosso grupo lá sobre exatamente isso, e muitos disseram quanto oscilam. Uma hora endurece demais, outra hora cede demais, uma hora explode, outra hora se culpa e aí volta atrás para tentar compensar. Isso é falta de segurança interna. A autoridade emocional saudável nasce quando você não precisa gritar para ser ouvida. Você não precisa ameaçar para ser respeitada. Quando você não precisa explicar 20 vezes a mesma coisa para sustentar um limite. E muitas vezes a gente é vencida pelo cansaço e a gente nem sustenta esse limite. Firmeza é conseguir dizer para o nosso filho: eu entendo que você está frustrado, por exemplo, mas isso aqui não vai acontecer. Sem usar de ironia, sem usar de humilhação, sem medos, sem culpa depois. Autoridade emocional saudável é quando o seu filho sente que existe um adulto equilibrado e estável no ambiente, que sabe exatamente o que está fazendo. Um adulto que não muda de decisão porque ele está cansado, que não ameaça algo que não vai cumprir, que não pune para aliviar a própria raiva. É alguém que consegue sustentar o limite, mesmo quando o filho chora, mesmo quando ele reclama, quando ele testa. Porque limite, ele é segurança. A criança precisa saber que existe alguém no comando, não no controle pelo medo, mas na condução com maturidade. Quando você se regula, quando você cura esses ciclos que se repetem, a sua autoridade, ela deixa de ser reativa. Ela se torna estável. Porque a regra se manterá, mesmo que você está cansado. E isso vai facilitar imensamente o processo de educação. Porque você deixa de brigar para ser respeitada. Porque a sua postura, ela muda. A autoridade, ela se torna natural. Ela vem de uma forma natural. E os filhos se acalmam quando sentem essa estabilidade. Parece milagre que eu tô te falando, mas é assim que as mães se sentem, parece milagre mesmo. Muitas vezes, quando a gente consegue sustentar e regular essa mãe, a gente nem começou a trabalhar com a criança. A gente nem começou a organizar consequências lógicas, a gente ainda nem tá manejando birra. E a mãe vem com um relato de que meu filho já tá mais tranquilo, já tá tudo mais fácil. Eu falei, ele ouviu. Parece mágica, mas não é, porque agora vocês sabem o quanto o ambiente, o quanto o estado emocional da mãe influencia no comportamento da criança. Então, isso não é mágica.
Isso é ciência, isso é o que acontece porque a criança reage a esse estado, a esse ambiente. Bora para o quarto pilar? E o quarto pilar é a gestão de crise. Gestão de crise, porque a gente precisa saber o que fazer. E a gente precisa entender como fazer. Você já sabe que quando você se regula emocionalmente, quando você identifica padrões de comportamento que estão se repetindo, você consegue ser firme, você constrói uma autoridade saudável. Então, agora a gente precisa entender como fazer. E sim, existe uma forma de fazer na hora da birra, o que fazer na hora da birra? Existe. Existe o que dizer, existe postura, existe forma de agir quando o seu filho grita, ou quando o seu adolescente bate a porta, ou quando ele te enfrenta, quando ele faz uma cena no mercado. Existe maneira de intervir, sem humilhar, sem ameaçar, sem bater, sem perder o controle. Existe como conduzir uma crise sem transformar aquele momento todo em um trauma. Sem transformar você em alguém que você vai se arrepender depois. Mas isso só funciona se tiver base construída. Porque na hora da crise, você não consegue acessar teoria. Você acessa estrutura. Na hora da birra, a gente não lembra da frase bonita. A gente reage a partir do que está sustentado dentro de você. Por isso que muitas mães aprendem o que dizer, mas elas não conseguem aplicar. Elas sabem que não devem gritar, sabem que não devem ameaçar, sabem que não deve bater. Mas quando a crise começa, quem aparece é o automático. Gestão de crise não é decorar a resposta, é ter estrutura emocional para sustentar o limite no meio do caos. É conseguir manter a voz firme, mesmo quando seu filho está chorando e por dentro a gente está com dó. É conseguir sustentar o não, mesmo diante da pressão, diante da vergonha. É conseguir acolher a emoção do nosso filho sem ceder ao comportamento inadequado. Então, a gente aprende a separar. A emoção eu valido. O comportamento eu direciono. Então, a gente fica tranquilo de entender que birra não é manipulação, é imaturidade emocional. E que alguém ali precisa estar regulado. Porque se a criança está desregulada, se a criança não dá conta, e ela não dá conta, não porque ela não tem capacidade para isso, mas não porque ela não tem ferramentas, ela não tem capacidade cerebral mesmo para estar regulada. Nós, adultos, a gente tem capacidade cerebral. Muitas vezes a gente não consegue porque a gente não tem ferramentas, porque a gente não aprendeu. A gente não grita por causa de maldade. Ninguém aqui faz isso. A gente faz pela reação àquela crise, aquele emocional, aquela falta de estrutura. Quando você constrói base, regulação, cura de ciclos, autoridade saudável, a gestão de crises, ela deixa de ser desespero. Ela vira condução. Ela flui. Você deixa de apagar incêndio. E você começa a educar com direção. Você dá conta de olhar para aquele caos e falar: eu sei o que fazer. Eu sei o que fazer, eu dou conta. E, nossa, isso facilita muito. Quanto tempo a gente perde no meio desse caos? E depois temos que corrigir o que a gente, né, às vezes até piorou. Então, às vezes, a gente precisa estruturar para a gente poder dar conta de olhar e falar o que eu vou fazer. Então, hoje, você entendeu o problema. Você entendeu que não é falta de amor, não é falta de conhecimento, não é falta de ficar tentando. Eu preciso tentar mais. Não é falta de tentativa. Você entendeu que o que te prende
no ciclo é falta de sustentação emocional. Mas deixa eu ser muito honesta com você agora. Entender não sustenta mudança. Clareza é o primeiro passo. A gente ter clareza é muito importante, mas a clareza sozinha, ela não reorganiza anos de padrão. Você pode sair dessa aula aqui emocionadíssima. Você pode sair dela decidida, você pode sair prometendo fazer diferença. Mas se você continuar sozinha, sem estrutura emocional, na próxima crise acumulada, pode ser depois dessa aula, pode ser amanhã, na próxima semana, o automático volta. Porque mudança emocional exige acompanhamento. Ela exige repetição, assim como a gente faz com nossas crianças. Quantas vezes a gente repete, e repete, e repete, até que eles internalizem. A gente direciona. Para nossa mudança também exige direcionamento. Exige que alguém te ajude a enxergar o que você não consegue ver. Porque a gente está cheio de pontos cegos na nossa história. É muito difícil sair de um padrão estando sozinha dentro dele. Foi por isso que eu organizei um processo de estruturação. Não é uma aula, não é um conteúdo solto, é um caminho para trilhar estruturado. Para que quando você sair daqui dessa aula, você não volte a viver como se você não tivesse participado aqui hoje. Como se nada tivesse alterado. A aula foi maravilhosa, magnífica, saí super emocionada, tá tudo igual na minha vida. E é por isso que eu deixei esse espaço, porque eu quero te apresentar a mentoria Mães Fortes, Filhos Seguros. É um programa de acompanhamento materno com duração de 4 meses. São 4 meses para organizar o que está pesando, para a gente interromper esses padrões. São 4 meses para construir uma base sólida emocional. Não é um curso gravado, ele é um processo com vínculo. Ele é um espaço onde você não vai só aprender a como fazer diferente. Você vai ser acompanhada enquanto você faz diferente. Porque você não precisa só saber o que fazer, você precisa de sustentação. Dentro da mentoria, a gente passa por esses 4 pilares, de forma estruturada, não é solto, não é superficial, é com aprofundamento prático e direcionado. Tem módulos de base emocional, que eu chamo dos módulos de aterrissagem, que é para a gente organizar o nosso entendimento. São 8 encontros ao vivo comigo, 2 para cada pilar, para que você aprenda a conseguir realmente aplicar isso na prática. Você tem encontro individual lá no início da mentoria, onde eu vou escutar, saber o que acontece lá com a Soraya, o marido, mas por quê? Por quê? E a gente vai conseguir compreender a raiz da história. Ouvir, olhar para a sua história, entender o seu contexto, para direcionar de forma personalizada. Além dessa primeira sessão individual, tem mais um outro atendimento individual, que eu chamo de SOS no divã, para aquele momento de uma crise. Sabe quando a crise aperta? Para que você talvez precise de uma orientação mais direta durante o processo de acompanhamento. Tem grupo de WhatsApp fechado, não para a gente ficar se comparando, mas para a gente poder perceber que a gente pertence, que a gente não está sozinha, que não é só a gente que passa por isso. Essa mentoria não vem de técnicas para controlar comportamento, ela constrói segurança emocional na mãe e, como consequência, segurança emocional dos filhos. Porque os filhos seguros precisam de mães fortes. Eu vou explicar para você o que tem dentro da mentoria. Tem os módulos de aterrissagem, onde a gente organiza realmente a base emocional de forma clara, para que você realmente entenda o que está acontecendo dentro de você e com o seu filho.
É um módulo para você realmente aprender. Esse, sim, módulo é um módulo bem teórico, para a gente ter o conhecimento e aprender a sustentar depois lá nos encontros do aluno. Aqui, você para de agir no escuro, porque você vai saber qual que é a direção, o que você precisa fazer. Lá a gente vê conceitos de regulação emocional infantil, corregulação emocional, consequências lógicas, que é uma alternativa maravilhosa do que os castigos. E aí, depois disso, tem 8 encontros ao vivo comigo, 2 para cada pilar. Você não vai só assistir, você vai ajustar. Nesses encontros de edição ao vivo, é para você perguntar, para a gente refletir junto, para trazer realidade. Tem lá o encontro individual, que eu chamo de onboard, que é o primeiro encontro, que é o momento só seu, junto comigo, para eu olhar para você, para sua história, para os seus desafios específicos, para a gente poder traçar um plano de mudança que você vai trilhar ali junto na mentoria. Tem mais uma sessão individual, que é o SOS no Divã, que é para aquele momento que a crise apertar, quando você pensa ali, eu precisava agora de uma orientação sobre isso, porque parece que eu me perdi. E ao invés de você abandonar tudo e falar não deu certo, não, você vai acionar o SOS e a gente vai entender o que está acontecendo e a gente vai direcionar. Você vai receber um olhar profissional junto comigo, individual, para aquelas situações inesperadas que pode acontecer durante essa trajetória dentro da mentoria. E mais o grupo do WhatsApp, para a gente poder trocar figurinhas, não é para comparação, não é para competição, mas é para pertencimento. Para você perceber que outras mães vivem o que você vive e que você não está sozinha. E ainda tem ferramentas práticas para aplicar, porque a gente precisa aplicar, a gente precisa entender da mudança. A gente precisa saber o que fazer antes da próxima birra, o que fazer na próxima resistência, antes daquela conversa difícil, como agir. Você não vai caminhar sozinha. Você vai caminhar acompanhada, direcionada, sustentada. E o grande diferencial é que eu não estou vendendo aqui as técnicas para controlar comportamento. Eu estou te ensinando como sustentar. É algo muito mais profundo. É segurança emocional. É regulação. Porque quando a mãe se fortalece emocionalmente, ela para de viver reagindo. E isso transforma o ambiente da casa. A partir da mentoria, seus filhos não vão ser perfeitos. A partir dessa mentoria, os seus filhos vão ser emocionalmente seguros. A partir de uma mãe emocionalmente estruturada. E é muito legal esse processo, porque é a partir da mãe, e eu sempre repito isso, você é quem mais conhece e quem mais tem influência na história da sua criança. E isso é muito bom. É assustador, de grande responsabilidade. Mas isso é incrível. E a gente deixa de sobreviver à maternidade, a gente começa a conduzir, porque já que eu tenho toda essa influência, eu vou usar ela. E eu vou investir estrutura para usar ela. Eu tenho um presente para vocês. Depois dessa aula, eu vou abrir as inscrições da mentoria e eu vou dar de presente para 5 primeiras mães que entrarem, liberar todos os meus aulões gravados. Quem me conhece sabe que eu tenho aulões dos Filhos Sem Birras. Eu tenho um e-book da autonomia do sono que acompanha um aulão sobre autonomia do sono para crianças desde bebezinhos até maiorzinhas. Tem até troca de cama compartilhada. Os aulões de adaptação escolar, que vem um aulão antes de entrar na escola, outro aulão depois de entrar na escola, e como manejar, como ter essa conversa com a escola, por que eu preciso estar ali na escola, como lidar com os professores, coordenadores. Por que eu liberei essas 3 aulas como bônus? Porque elas são os temas realmente que costumam gerar muita ansiedade no dia a dia, muita insegurança, muita dúvida prática, e você vai ter acesso a tudo isso de forma bem organizada. Mas eu preciso ser muito honesta com você. O centro não é o bônus. O centro é o acompanhamento. Porque você pode até assistir o aulão de birra.
Mas se você não estiver emocionalmente estruturada, na hora da crise, você volta a agir no automático e não consegue aplicar. E sobre o investimento? Eu sei que muitos de vocês estão pensando aí, tá, Fernanda, mas quanto que custa isso aí? E eu vou te falar. Mas antes, deixa eu te fazer uma pergunta muito sincera. Qual que é o preço de você continuar repetindo os mesmos conflitos pelos próximos 5, 10 anos de criação do seu filho? Qual que é o custo emocional de ver ele crescendo, inseguro, porque você está sobrecarregada e sem direção? Quanto que isso valeria para você? Pode mandar aí nos comentários. Porque o que está em jogo aqui não é os próximos 30 dias. São os próximos anos do seu emocional e do seu filho. Porque o valor da mentoria, ele é financeiro. Mas o custo de não fazer nada, ele é emocional. E como psicóloga, eu digo para você que isso é muito caro. Custa alto demais. Essas perguntas aqui que eu estou fazendo para você não é marketing, não é técnica de venda. É porque eu sei que muitas situações dessas são muito difíceis. E eu sei que eu posso te ajudar a resolver. Mas você precisa confiar em mim também. Então, sobre o preço da mentoria, para quem decidir entrar nessa turma, você vai investir apenas 12 parcelas de R$ 99,80 no cartão. São 4 meses de acompanhamento emocional estruturado. 4 meses para reorganizar o que está pesado. 4 meses para construir uma base sólida para você e para os seus filhos. Se você dividir, isso representa menos do que muitas mães gastam tentando resolver as crises isoladas. Mas aqui, você não está investindo numa solução pontual, você está investindo em estrutura. Estrutura para não voltar sempre para o mesmo lugar, para parar de repetir. Eu sei que toda decisão envolve prioridade. Então, a pergunta não é apenas sobre o valor, é sobre o quanto você está disposta a continuar vivendo no mesmo ciclo. Ou decidir construir algo diferente. Às vezes você pode estar pensando aí em vários poréns. Ah, mas eu não sei se eu vou conseguir aplicar. E isso é muito honesto. Porque possivelmente você já tentou outras vezes, você já decidiu mudar, já prometeu que faria diferente, e depois se viu repetindo tudo de novo. Mas é por isso que a gente tem os encontros ao vivo. Para você não ficar sozinha com a teoria, para você ajustar, perguntar, trazer a sua dificuldade real. Você não precisa acertar de primeira. Você precisa ser acompanhada no processo. Porque a gente vai ajustar o que não está dando certo. Por que na primeira não deu certo? Por que na segunda não deu certo? Porque daí ele dá certo. A gente ajusta. Ou talvez você já esteja pensando, ah, Fernanda, mas eu já tentei outras coisas. Talvez você já tenha consumido conteúdo, já tenha lido livros, já tenha assistido aulas, mas conhecimento sem sustentação não vira transformação. Informação você já tem. O que talvez esteja faltando foi estrutura, direcionamento. Talvez você esteja aí pensando, tá, eu não tenho tempo. Mas deixa eu te falar uma coisa com muito carinho. Você já está gastando muita energia emocional todos os dias apagando incêndio. Você já está gastando bastante tempo com culpa, porque isso arrasta a nossa vida. Trava. Com aqueles conflitos repetidos, sabe que a gente não dá conta de parar? Com desgaste. A diferença é que aqui você investe tempo para organizar, não é para sobreviver. E talvez tenha outros tipos de objeção sua, que talvez eu não tenha nem verbalizado, talvez você tenha medo de entrar, medo de não conseguir, medo de se frustrar de novo, ou medo de olhar para dentro. Mas continuar exatamente onde você está também tem um custo.
Antes de encerrar, eu quero te agradecer. Eu sei que você poderia estar fazendo qualquer outra coisa no seu sábado à tarde. Mesmo assim, você escolheu estar aqui comigo. Escolheu olhar para sua maternidade, para dentro de si. Para isso, demanda muita coragem, tá? Demanda coragem olhar para si. Quebrar ciclos demanda coragem. Eu me lembro de uma mãe que eu atendi alguns anos atrás, e ela dizia assim: eu não quero ser uma mãe que o meu filho precisa se curar depois. E antes de ela vir comigo, ela falava assim, eu percebia que sozinha eu acabava sempre voltando para o mesmo padrão. Ela tentava, prometia, mas sem acompanhamento, o automático é sempre mais forte. Quando ela decidiu parar de tentar ser forte sozinha, ela começou a se fortalecer com estrutura. Meses depois, ela não era a mãe perfeita. Ela era uma mãe muito mais consciente. E isso não tem preço. Ela se tornou uma mãe muito mais estável, segura. O jeito dela se portar era diferente. Hoje, ao encerrar essa imersão, eu não espero que você saia daqui transformada. Né? Não é nem possível isso. Mas eu espero que você saia daqui inquieta. Inquieta o suficiente para não aceitar mais viver no automático. A maternidade, a sua história, a sua vida é importante demais para ser vivida na culpa. Guarda isso com você. Use essa inquietude para mudança. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Muito obrigado por vocês confiarem em mim, por estarem aqui me ouvindo. Filhos seguros começam com mães que decidiram não se abandonar, então não se abandone. Eu espero muito ver todas vocês lá de cá em breve. Até logo, gente.